Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar aqui uma continuidade no conteúdo, tá certo? Não é um conteúdo novo, é um conteúdo que vocês já abordaram ele no nono ano, que é o método científico. E é essencial a gente trabalhar esse método científico para realizar qualquer pesquisa em laboratório. O método científico é uma ordem que a gente deve seguir para investigar um problema, tá certo? Nesse estudo, em qualquer estudo feito por ciência para alcançar um determinado objetivo. As principais características do método científico são realizar experimentos apropriados para responder uma determinada questão ou pergunta, tá certo? E a partir dessa observação estabelecer relações. Primeiro, você tem que ter princípios, ou seja, proposições ou generalizações de regularidade, semelhanças ou coincidências. O que vai acontecer nesse ponto? Você observa que uma tomate ela estraga rápido fora da geladeira. Então, isso aí você teve uma observação. A partir dessa observação, você vai realizar uma pergunta. Por que o tomate ele estraga rápido? Porque ele tem um baixo tempo de decomposição. A partir disso, você vai observar princípios. O que são esses princípios? Você vai pesquisar na internet, em livros, se alguma outra pessoa já observou isso, tá certo? A partir disso, você vem para as leis, ou seja, relações matemáticas entre as grandezas envolvidas nos experimentos. Se algumas outras pessoas já fizeram experimentos, você vai observar, observamos que o tomate numa região fria ele dura em torno de 8 dias. Já o tomate numa região quente, como no Nordeste, o tempo de decomposição dele fora da geladeira é de aproximadamente 5 dias. Então você vai observar resultados anteriores a partir dessas leis. Dessa forma, você vai elaborar então uma hipótese, ou seja, uma suposta solução para esse problema. E a partir dessa suposta solução, você vai colocar ele em prática realizando experimentos, tá certo? Todos vocês do primeiro ano, ano passado, fizeram um trabalho de conclusão do fundamental, o TCF. E para a realização desse TCF, vocês realizaram testes e seguiram um determinado método científico. Iria apresentar aqui um método atual, um método principal de pesquisa. Então, principal método, você tem que observar um fenômeno, uma situação, alguma coisa que vai acontecer. A partir dessa informação, a partir dessa observação, você vai realizar uma pergunta. Por que isso está acontecendo? A partir dessa pergunta, o porquê disso acontecer, desse fenômeno, você vai pesquisar em materiais, pesquisar na internet, em livros, ver se alguma outra pessoa já fez essa pergunta e essa observação inicial, tá certo? Um livro tal, Gustavo, está mostrando que essa pesquisa já foi feita. Então, eu posso tentar replicar ou fazer alguma outra pesquisa em condições diferentes? Sim. Então, quando você for fazer isso, replicar esse experimento em condições diferentes, você está levantando uma hipótese. Você está tendo uma ideia que é sua, tá certo? A partir dessa hipótese, você vem para experimentação, ou seja, você vai para a prática, você vai tentar fazer esse experimento para tentar comprovar sua hipótese, ou seja, sua ideia inicial. Com essa experimentação, você vai obter resultados. Esses resultados, eles podem ser uma hipótese, podem te levar a uma hipótese certa, ou seja, vou comprovar o que você tinha inicialmente na sua mente, ou uma hipótese falsa. Se você obter uma hipótese falsa, você tem que reformular essa hipótese, ou seja, voltar inicialmente aqui e dizer, essa minha hipótese, essa minha ideia inicial estava errada. Eu vou ter que reformular essa hipótese e fazer novamente uma experimentação, analisar meus resultados até que essa hipótese seja certa. Sendo certa a minha hipótese, eu só vou repetir agora a minha experimentação. Repetindo essa experimentação, eu vou chegar à conclusão do meu trabalho, tá certo? Quando você concluir esse trabalho, chegar no seu resultado final, é importante que você faça a publicação desse trabalho. Por que é tão importante assim a publicação? A escrita desse trabalho, apresentar ele em feira de ciências, publicar em livro e tudo mais, para que outras pessoas, quando observarem também esse fenômeno e eles forem pesquisar
pesquisar, eles têm o seu material como suporte, ou seja, a gente já viu que uma certa pessoa observou que essa maçã vai cair desse pé de árvore e vai ficar aqui no chão. Então isso aí já tem pesquisa, porque muitas pessoas já pesquisaram e publicaram esse estudo, certo? Vamos aqui para uma figurinha que eu achei bem interessante e coloquei aqui no vídeo de vocês. O cientista está no laboratório e ele começa a fazer aqui umas previsões. Ele fala assim: com base nos meus conhecimentos de química, suponho que a mistura dessas duas substâncias seja muito reativa. Então aqui ele fez uma previsão. Qual foi a previsão? Que se misturasse as duas substâncias, iria obter um produto muito reativo. Então ele pegou aqui as duas substâncias e falou: vou derramar um pouco sobre a outra solução e agitar a mistura. Então, quando ele já fez isso aí, ele já está fazendo a experimentação. Nenhuma mudança. Logo, nessas condições, as duas não reagem. Então, aqui ele tirou uma conclusão, tá certo? Ele confirmou. Como foi que ele confirmou? A partir dos experimentos. Então, essas outras duas misturas não devem reagir. Então, ele já pegou dois reagentes diferentes e levantou uma hipótese. Ou seja, uma hipótese, uma ideia que ele acha que vai ter resultado. Tá certo? Na hora que ele misturou esses dois reagentes, aconteceu uma explosão. Inicialmente, aqueles dois reagentes não tinham tido nenhuma mudança brusca, eles não tinham tido uma reação. Já nesses dois últimos, ocorreu uma explosão. Talvez seja melhor mudar minhas roupas e minhas teorias, ou seja, ele está mudando as ideias, modificando as suas hipóteses. Tranquilo? Vamos aqui para um exemplo prático para a gente observar no contexto. No texto a seguir, reproduzido do livro Descobertas Acidentais em Ciências, de Roberts, em 93, algumas frases referentes a etapas importantes na construção do conhecimento científico foram grifadas e identificadas por um numeral romano. Vamos lá ver qual seria esse contexto. Em 1899, em Estrasburgo, então Alemanha, enquanto estudavam a função do pâncreas na digestão, Joseph von Meren e Oscar removeram o pâncreas de um cão. No dia seguinte, um assistente de laboratório chamou-lhes a atenção sobre um grande número de moscas voando ao redor da urina daquele cão. Então, observe bem. Eles removeram o pâncreas desse cachorro e no outro dia eles observaram um determinado fenômeno. Qual foi o fenômeno? O grande número de moscas voando ao redor da urina daquele cão, daquele cachorro. Então, esse primeiro ponto que ele observou foi o seguinte: curiosos sobre por que as moscas foram atraídas à urina, analisaram e observaram que este apresentava um excesso de açúcar. As moscas, elas têm uma atração por materiais doces com alto teor de carboidrato. Então, quando eles ficaram ali curiosos sobre o porquê que as moscas foram atraídas pela urina, eles realizaram inicialmente uma observação de um fenômeno. O segundo tópico, ele afirma que o açúcar na urina é um sinal comum de diabetes. Isso aqui, ó, o açúcar na urina é um sinal comum de diabetes. Isso aqui não foi eles que descobriram, isso aqui já tem na literatura. Então já é uma informação verdadeira. Então isso aqui vai ser um fato, vai ser algo que já existe. O fato de tal animal não ter pâncreas surgiu a relação entre esse órgão e o diabetes. Muitas tentativas de isolar a secreção foram feitas, mas sem sucesso até 1921. Dois pesquisadores, um jovem médico canadense e um outro estudante de medicina, trabalhavam no assunto no laboratório do professor John, na Universidade de Toronto. Eles extraíram a secreção do pâncreas de cães. Então, eles levantaram uma hipótese que era qual? O fato de um animal não ter pâncreas, surgiu a relação entre esse órgão e o diabetes. Então, a partir dessas informações, se eles criaram isso aí, eles levantaram uma hipótese. Quando injetaram os extratos de secreção do pâncreas nos cães,
no caso, tornando-os diabéticos pela remoção do pâncreas, o nível do açúcar desses cães voltou ao normal e a urina não apresentou mais açúcar. Então, nesse determinado momento aqui, ele fez a experimentação. Todas as suas hipóteses, ele fez o teste. Então, qual seria a alternativa aqui? Inicialmente, ele realizou uma observação de um fenômeno que foi a atração das moscas pela urina desse cão após retirar o pâncreas. O segundo fato que estava abordado no texto é uma informação verídica que outros pesquisadores já tinham, era algo real. Terceiro ponto, ele levantou uma hipótese que era possível relacionar a remoção do pâncreas com a presença do diabetes em animais. E, por fim, ele realizou o teste de suas hipóteses. Ele fez o teste com os animais, com os cachorros. Tranquilo? Então, é um conteúdo bem simples e essencial esse método científico para trabalharmos em pesquisas em laboratório. Alguns alunos que fizeram TCF comigo ano passado, eu abordei esses temas com eles. Porém, teve outros que não foram orientados por mim. Então, achei necessário e pertinente trabalhar esse tema com vocês, tranquilo? Irei mandar um material simples para vocês fazerem leitura e responder algumas questões sobre esse método científico. Então, tchau, tchau, abraço e até a próxima.